Bom dia, pessoal. Aqui é o Elbi. Vamos conversar hoje sobre a lei da segregação, ou primeira lei de Mendel. Mendel foi um monge agostiniano que lá no seu mosteiro ficou trabalhando com ervilhas e tentando desvendar algumas das perguntas daquelas que a gente já tratou nas aulas anteriores, sobre como que a herança acontecia, como que pai passava a característica para os filhos. Bom, e o Mendel em 1865 publicou os princípios básicos então da herança, as leis de Mendel. Mas o que ele estava trabalhando ali? O Mendel ele estava tentando explicar alguma coisa diferente do que é a teoria das misturas ou da fusão. A ideia que tinha é que a herança acontecia através de um determinado fluido, algo que era necessariamente nem seria material, alguma coisa espiritual, algo que não fosse físico que poderia passar de pai para filho para poder gerar aquelas características. Mas é óbvio que existiam aqueles que falavam, não, existia algo físico, existiam partículas, alguma coisa que passava. E o Mendel, no mosteiro, trabalhando, tinha ervilhas à disposição, começou a trabalhar com ervilhas para poder tentar explicar isso daí, e dali nasceu a genética. Bom, de acordo com o conceito das misturas, tirando a parte aí disso, são partículas, alguma coisa física que passa ou algo que não é físico, mas tirando esses conceitos de misturas, da parte que não seja física, a ideia que se tinha era o seguinte: um animal preto cruzou com um animal branco, o animal resultante vai ser um animal cinza. Qualquer coisa diferente disso, alguém pulou a cerca. A ideia era literalmente essa. Então, aquilo ali explicava algumas situações em relação à herança, mas não explicava tudo. Como não explicava tudo, ele estava tentando desvendar por que existiam essas exceções, ou o que realmente explicava que não seriam esses fluidos que, quando misturava pai e mãe, na hora que chegava no filho, aquilo gerava um meio termo. Bom, a contribuição do Mendel, então, foi justamente, o Mendel é considerado o pai da genética, e a contribuição dele foi justamente substituir a teoria das misturas por uma teoria que vai envolver partículas. Envolvendo partículas, então, o Mendel respondeu que o que passa é algo físico. Ok? O que passa é algo físico, provavelmente é algo físico. E depois, lá em 1928, no experimento do Griffiths, que a gente já estudou, ele vai mostrar o que é essa partícula. Certo? Mas quando o Mendel trouxe a genética, nasceu a genética ali com ele estava falando, provavelmente, mostrando isso através dos seus cálculos e das suas previsões, existe algo físico que passa, existe uma partícula, algo que você consegue medir e que está passando ali. Bom, as regras da genética que o Mendel trouxe, ele publicou segundo o padrão da época. O que significava? Ele estava num mosteiro, ele fazia pesquisa, os resultados da pesquisa ele escrevia, isso virava uma obra, um volume que ia para a prateleira do mosteiro e isso ficava lá. Para você ter um conhecimento a respeito disso, você tem que ir lá e pegar aquilo para ler. Aquilo ficou ali sem ninguém acessar por 35 anos. Então a genética nasceu em 1865, mas o mundo conheceu a genética em 1900. Quando 3 botânicos foram lá estudar o que existia de resultados de pesquisas dos monges daquele mosteiro e desengavetaram a genética. A genética, de fato, então, nasceu para o mundo em 1900, embora aquilo já tivesse publicado muito tempo antes. Bom, essa é a introdução de genética e a gente vai agora começar a trabalhar com os conceitos do Mendel a partir daí. Até já!